Graça e paz, tudo bem? Keila Rezende, mais uma vez aqui com vocês, sou seminarista e quero compartilhar com vocês o capítulo 4 do livro de Gálatas. Filhos da escravidão a filhos de Deus, herdeiros do Senhor. Esse livro ele se divide em duas partes e ele fala sobre essa herança que Deus instituiu sobre a nossa vida. Vou começar lendo o capítulo 4, no versículo 1. Digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões, administradores até escravizados, aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filho. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por serem filho, Deus também tornou herdeiro. Que palavra poderosa, que palavra amorosa. Quando Paulo escreve essa carta, ele deixa bem claro que Deus nos tornou filho através da vinda de Jesus. Enquanto vivíamos na lei de Moisés, éramos escravos, mas com a vinda de Jesus, o seu Filho, tivemos acesso pleno e direto ao Senhor. E nesse momento nos tornamos filho. E quando a gente se torna filho, nós nos tornamos herdeiro de Deus, nascidos no Espírito. Então ele veio para redimir os nossos pecados, que estávamos sobre a lei de Moisés. Mais à frente ele diz no versículo 8, antes vocês não conheciam a Deus, eram escravos daquele que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por eles conhecidos como é, que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder, querem ser escravizados outra vez? Paulo pergunta ao povo de Gálatas, vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês teriam sido inúteis. O que Paulo diz? Será que vocês querem retornar à escravidão do passado, quando eram filhos da lei, filhos da escravidão? Se Paulo já instituiu o evangelho na vida deles, já pregou, já evangelizou, eles já conheceram a Deus, será que eles querem voltar passos para trás para serem escravizados novamente por aqueles novos líderes que estavam ali? A preocupação de Paulo com aquele povo. Ele continuou sempre sendo um líder, um pregador, um pastor ali, com cuidado com todos os povos que ele já evangelizou, e ele volta aqui falar, querem ser escravizados? Muitas vezes estamos passando por situações assim, nos convertemos, conhecemos a Deus, conhecemos o evangelho, conhecemos a palavra, mas nos distanciamos e voltamos a tornar escravos da lei, escravos do pecado, escravo de uma vida que já não nos pertence mais. Essa é a preocupação de Deus, essa era a preocupação de Paulo. E no versículo 12 ele diz, eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofendem. Como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o evangelho pela primeira vez. Embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo e nem desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria de vocês? Ele pergunta. O que aconteceu que naquela época ele foi bem recebido e hoje não mais? Tenho certeza que se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Tornei-me inimigo de vocês por dizer a verdade? Muitas vezes, quando a gente recebe uma palavra de exortação, uma correção, seja por um líder, seja pelos pais ou por alguém que a gente gosta, a gente geralmente não aceita. Porém,
Quando a gente recebe uma correção, é por alguém que nos ama, como Paulo amava aquele povo. A preocupação dele é porque antes ele foi tão bem tratado e agora já não mais, só porque ele está corrigindo aquele povo e abrindo os olhos dele para que eles não voltem a se tornar escravos, escravos do pecado e escravos de uma lei que tinha sido instituída. Porque agora eles têm acesso a Jesus, eles têm acesso ao Evangelho, eles já conhecem a Deus. Por que retornar àquela vida de escravidão? O que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los a fim de que vocês também mostrem zelos por ele. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Meus filhos, novamente estou sofrendo de dores de parto por sua causa. Até que Cristo seja formado em vocês, eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Olha a preocupação dele. Ele se preocupa como um pai. Ele diz, meus filhos. Ele está sofrendo com as dores de um parto, por estar presenciando tudo aquilo que está sendo feito. Ele está perplexo como isso veio a ocorrer, como uma pessoa que já conhece a Cristo, que ele colocou a sua vida para pregar o evangelho para transformar aquelas pessoas como filho, como herdeiro, e aquelas pessoas estão tratando ele daquela maneira. Principalmente, ele percebe naquela situação que estão fazendo isso como conivência, né? Porque quando ele está presente, agem de uma forma, quando ele está ausente, agem de outra forma. E ele faz uma ilustração aqui, como Sara e Agar, o filho de Sara e o filho de Agar, Ismael e Isaque. Ele cita aqui no versículo 21, digam-me vocês, o que querem debaixo da lei? Acaso vocês não ouvem a lei? Ele faz uma pergunta, ilustrando a situação do filho de Agar e o filho de Sara. Pois está escrito que Abrão teve 2 filhos, um de uma escrava e uma de uma livre, que é a Sara. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Foi uma promessa que Sara teve filho. Já Agar não. Isto é usado aqui como ilustração. Estas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para escravidão, que é Agar. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Mas a Jerusalém do Alto é livre. Aí ele já vem falar de Sara. É a nossa mãe, pois está escrito, regozijeis, ó estéril. Sara era estéril, ela engravidou, ela teve um filho da promessa que ela recebeu, ela e Abrão. Você nunca teve filhos, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Então ele ilustra qual a diferença de você ser um filho escravo e você ser um filho livre, livre na promessa do Senhor. Vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido do segundo espírito. Então Ismael perseguia Isaque. Isaque era filho do espírito, filho da promessa. O mesmo acontece agora. Ele está comparando que aquele povo de Gálatas já era filho herdeiro, filho da promessa. Porém, eles queriam retornar a uma escravidão que eles não precisavam retornar, porque estavam dando ouvido e se distanciando do evangelho de Deus. Aí aqui fala, o mesmo acontece agora, mais o que diz a escritura, mande embora a escrava e seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro como o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. O que Paulo finaliza esse capítulo? Ele nos deixa bem claro que nós temos escolhas. Se a gente receber uma promessa, se Jesus mandou o seu filho como carne para redimir os nossos pecados, para nos dar acesso a essa herança, a essa liberdade, através do evangelho, através da sua palavra, através do batismo. Então, por que queremos sempre retornar à escravidão? A vida de pecado, a vida de
de desfrute, a vida que não é a vida que Deus quer para nós. Devemos refletir o que queremos ser, se temos livre acesso, se conhecemos o Senhor e o Evangelho, por que queremos voltar à escravidão? Devemos sempre nos perguntar a isso. Se eu tenho livre acesso ao Senhor, eu quero continuar nessa vida plena e livre. Eu sou filho da promessa de Deus. Tenho livre acesso ao Pai. Não mediremos esforços para continuar nessa vida. E Paulo teme porque ele preocupa, porque os esforços que ele teve para pregar o Evangelho, para converter aquelas pessoas, para apresentar Deus para elas, será que foi inútil? Será que muitas vezes tudo aquilo que a gente passou, todo aquele sofrimento foi inútil? Porque estamos desviando o nosso caminho? Amada e amados, quem estiver assistindo essa palavra agora, reflita sobre como você está passando, que ciclo que você está vivendo da sua vida. Se de repente você já conhece a palavra, já se batizou, já se converteu e muitas vezes a gente está se desviando do nosso caminho, vamos voltar a reconhecer essa liberdade que foi nos dada, a aceitar e cuidar dessa herança que Deus estabeleceu nas nossas vidas. Paulo pergunta: o que você quer ser? O que queremos ser? Escravos ou livres? Filhos herdeiros ou filhos escravos? Queremos ser Isaac? Queremos ser Ismael? O que queremos ser? Como fazer para a gente mantermos na herança e no caminho do Senhor? Não devemos voltar à escravidão. Jesus pagou com a própria vida para redimir os nossos pecados. Deveremos valorizar essa graça que não é de graça, porque Ele pagou com a sua vida. Ele pagou com a sua vida. Devemos valorizar tudo que Deus fez por nós, dando o seu único Filho para redimir os nossos pecados, para nos salvar. Que cada um que ler essa palavra reflita sobre ela, pense e medite para que o que eu posso fazer para voltar a ser um filho livre do Senhor e receber e cuidar dessa herança que Ele instituiu para a nossa vida. Papai, te agradeço mais uma vez por essa palavra, Pai. Que essa palavra chegue nos lares, quem assistir ela de manhã, de tarde, de noite, não importa a hora. Que os seus filhos possam meditar, que seus filhos possam reconhecer a liberdade que o Senhor nos deu, que nós somos filhos do Senhor e não mais escravos, que somos herdeiros do Senhor, a partir desse acesso que o Senhor nos deu, Pai. Que a cada filho do Senhor que escute essa palavra, receba, medite e transforme a sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amadas. Um beijo, fique com o próximo livro. Até mais.